Kaiden está surpreso por Rimuru ter terminado o pedido do Vesta em um instante, e após explicar o que ele fez, decide criar algo que ele não consiga copiar. Rimuru pede mais bebida e uma das garotas pergunta se ele sente o gosto. Ele diz que não, mas que qualquer coisa servida por uma bela garota deixa tudo delicioso, e lembra que ele é quem serviu os outros, mas que agora está no paraíso, e que Golta foi completamente esquecido. A elfa negra pergunta se ele não quer experimentar uma coisa, e faz um gesto com as mãos, fazendo-o se perder em pensamentos inapropriados, mas volta a si quando a garota mostra uma esfera de vidro para ler o futuro. Rimuru fica pensativo, e a elfa que lhe dava colo sugere ver quem é a pessoa destinada a ele, pegando o interesse de todos os presentes. Uma pessoa entra no bar enquanto a elfa fazia uma brincadeira. A elfa faz adivinhação, e uma jovem garota aparece se despedindo de várias crianças. A elfa loira provoca Rimuru, e pensa que gostaria de conhecer essa pessoa se ela for japonesa. Uma pessoa pergunta se está tudo bem Kaijin estar ali bebendo. Era Vesta. Ele caminha até o grupo falando do prazo de entrega das espadas. Kaiden diz que já as entregou, surpreendendo-o. Ele muda o assunto para o fato de ter um monstro no estabelecimento. Uma das elfas entrega uma bebida para ele, tentando mudar o assunto. Ele pega a bebida e a derrama no slime. Mesmo irritado, Rimuru se segura para não causar problemas para Kaiden ou para o bar. Daiken analisa a bebida derramada nele. Kaiden dá um soco na cara do Vesta, irritado com como seu convidado foi tratado. Depois do segundo soco, Rimuru fica preocupado se não vai causar problemas. Kaiden oferece seus serviços ao Rimuru, deixando-o muito feliz. Kaiden explica o que houve para Kaido, enquanto Vesta era levado em uma maca, e depois são levados para a prisão para esperar o julgamento. Na cela, Rimuru fica surpreso que Kobuta ainda estava dormindo. Kaiden pede desculpas por suas ações terem envolvido a todos. Os irmãos falam para não se preocupar. Rimuru pergunta do julgamento, e Kaiden explica que, no máximo, vão ter que pagar uma multa. Rimuru comenta que o ministro pode ir atrás de vingança. Kaiden conta que servia ao rei como capitão de uma das 7 ordens de cavaleiros reais, que Vesta era seu subordinado e não aceitava a situação, já que ele era filho de um duque e viviam brigando, que um dos projetos, o mais de soldado, deu errado e Vesta jogou toda a culpa nele, que só assumiu a culpa e saiu do exército, mas que Vesta ainda guarda rancor e faz pedidos descabidos sempre que tem a chance, que não é como se ele fosse mau, pois sempre foi trabalhador e apaixonado pela pesquisa, que suas atitudes devem ser resultado de sempre tentar mostrar serviço ao rei, e se ele sair do país, talvez Vesta se torne um homem melhor. Se levanta e diz que está sob os cuidados do Rimuru. Os irmãos falam que também irão juntos. Mais tarde, Kobuta acorda e pergunta o que houve. Rimuru responde que irá resolver uns problemas, então o deixará ali, que se ele quiser fugir, terá que invocar seu parceiro Lobo da Tempestade, mas que voltará para buscá-lo quando tudo estiver resolvido, e o amordaça com os fios de aço. Depois pensa que ele não precisa se envolver no julgamento, já que não fez nada. Rimuru e os outros estão na sala do julgamento, e serão julgados pelo rei Roy, Gazerfo do Argo. Rimuru explica que durante o julgamento, apenas o representante pode falar sem a permissão do rei, e no caso deles, o representante deles estava do lado do Vesta, e que Vesta está mais machucado do que antes. Eles são sentenciados a trabalho forçado nas minas, e o julgamento é encerrado. O rei manda esperarem. Cumprimenta Kaiden e pergunta se ele não quer voltar a servi-lo. Kaiden responde que já encontrou um mestre, que seu juramento é seu maior tesouro e não abrirá a mão dele mesmo por ordem do rei. Os guardas ficam em posição de luta ao considerar a resposta desrespeitosa. Vendo a determinação de Kaiden, o rei manda os soldados se acalmarem e dá seu veredito: exílio. Rimuru percebe que o rei parece um pouco triste. Depois do julgamento, o rei pergunta a Vesta se ele tem algo a dizer, mas vê-lo sem conseguir responder, declara que perdeu um vassalo fiel. Vesta protesta, criticando Kaiden. O rei fala que ele entendeu errado, que esperou por anos para que ele dissesse a verdade sobre o mais de soldado, que foi o mesmo dessa vez, e pede para ele ver o frasco em sua frente, uma poção completa com efeito de cura total feita com ervas e Hipocuti. Vesta fica incrédulo, pois só consegue 98% e pergunta como. Gazefo responde que foi o slime que trouxe essa poção, que as ações dele cortaram a relação com aquele ser, e pergunta novamente se ele tem algo a dizer. Vesta responde que não tem nada a dizer e desaba, que só queria ser útil ao rei desde pequeno,
se pergunta desde quando desviou desse caminho por causa da inveja que sentia do Kaijin e pede perdão por trair as expectativas dele. O rei manda ele nunca mais aparecer em sua frente. O agradece pelos serviços prestados, então se retira. Kaido se despede de seus irmãos e do Rimuru, depois anuncia o decreto do rei e volta para a cidade. Rimuru e os artesãos vão se encontrar com os companheiros na floresta. Gazero manda seus espiões punirem o promotor de defesa e acompanhar os movimentos do slime sem serem percebidos, pois ele é um monstro como a Verdura, o dragão do vendaval. E esse foi o episódio 5.